De volta com o EPTV Comunidade, esse é o nosso último bloco falando sobre obesidade infantil. Agora nós vamos falar de tratamento para as crianças que já estão obesas. Qual é o principal tratamento? Já é medicamento logo de início? Não, são esses exercícios físicos, doutor? Olha, medicamento é a última instância e, felizmente, é muito raro a gente precisar recorrer a isso, né? Na questão da obesidade infantil. Na questão da obesidade infantil, a gente tem poucas opções, não são seguras, então é uma situação extrema, né? Eu sempre sou favorável que o primeiro passo seja, de fato, a educação alimentar. Então isso a gente precisa fazer. Às vezes você só orienta, às vezes tem que prescrever um cardápio mesmo, né? A palavra dieta ela é muito forte para a criança, mas tem que prescrever, porque as mães falam assim: doutor, eu sei que fruta é bom, mas eu posso comer à vontade? Não. Mesmo fruta tem o seu limite, mesmo coisas boas tem o seu limite. Então, trabalhar com isso, né? Atividade física, ela sempre virá junto com isso. E, eventualmente, essa criança pode precisar de outros suportes, por exemplo, um suporte de um psicólogo, ela pode precisar até de um educador físico, se for uma criança muito obesa que tenha dificuldade para fazer o exercício, ela precisa de um educador físico. Então, isso vai depender de cada caso, né? Todo mundo fala, o tratamento da obesidade é interprofissional, de fato é, mas são raras as pessoas que podem arcar com o custo de frequentar 7 ou 8 profissionais, né? Então a gente tem que se adaptar um pouco a isso. A obesidade infantil é uma questão de genética? Somente ou não? Não, a genética tem um papel muito grande, né? Tanto é verdade que grande parte dos meus pacientes pediátricos não são glutões, não são crianças que comem demais. Elas comem muito parecido com o que os colegas comem. Só que a genética delas é uma genética de absorver mais nutrientes, de incorporar mais. Então a genética tem um papel fundamental, mas é importante a gente lembrar que a nossa genética não mudou em 10 anos, e a obesidade mudou. Quer dizer, a genética que nós temos hoje é a mesma, muito provavelmente, é a mesma genética dos nossos pais e avós. Agora, o ambiente mudou muito, a oferta de alimentos hipercalóricos, de porções grandes, como a Cristina falou, a falta de exercício, né? Então, a genética é importante, mas ela não mudou, a genética é a mesma. Quando é o momento ideal, é necessário que um paciente, um pai de uma criança, procure um nutricionista ou um médico mesmo? Em que momento? Eu penso que quando a criança está incomodada com aquilo, ou quando os pais percebem que o peso da criança está se elevando, ou que ela está se alimentando mal. Agora, as dicas que eu acho que são importantes para a população é que o controle do peso necessita de uma rotina em casa. É preciso ter horários para as refeições, isso é uma coisa importantíssima. O café da manhã deve ser seguido assim, e respeitado, porque eu vejo que muitas crianças não tomam café da manhã. E é preciso também que a criança tenha as refeições no horário correto, com os alimentos disponíveis, alimentos nutritivos. E são alimentos simples, o arroz, o feijão, os vegetais. Não precisamos recorrer a nada caro. Com os alimentos do dia a dia, nós conseguimos que a criança emagreça, quando é o caso de obesidade. O que é um café da manhã bom para uma criança, Bruna? Agora tem muita gente assistindo, passa das 8 da manhã. O que é um café da manhã importante para o dia a dia, que seja rico e seja simples de fazer? O café da manhã sempre tem que ter uma fruta, pelo menos uma fruta. Ele vai conter uma bebida que pode ser um suco ou pode ser um leite e uma fonte de carboidrato, que pode ser o pão, de preferência o pão integral. Um alimento que eu acho interessante também, que pode ser utilizado, é a aveia. A aveia é muito benéfica para a saúde e pode ser utilizada na banana. As crianças gostam muito de banana, que é uma fruta que elas aceitam bem. Agora, quando a criança vai ter um intervalo maior sem se alimentar por algum motivo, nós podemos fazer até um ovo mexido no café da manhã. Temos que incrementar o café da manhã, porque nós estamos observando que a criança passou várias horas sem comer. Ela está saindo do jejum. Incrementar, né? Com limite também, né? Não, incrementar com nutrientes, alimentos que vão promover saúde e saciedade, para evitar o consumo de guloseimas nos intervalos. Agora, falou em guloseima, o doutor falou que pode deixar comer guloseima em algum momento já do programa. Só para deixar claro isso, como que é essa relação, né, da criança que quer comer uma guloseima, os pais não vão, assim, vão deixar, mas não comer muita guloseima e tal. Como deve ser isso, então, essa relação, esse tratamento dos pais com as crianças, no caso das guloseimas? Eu acho que a informação fundamental que a gente tem que dar para as pessoas é que o que faz uma criança engordar é o dia a dia, não é a exceção.
Então, aquela criança que usa a guloseima diariamente, eventualmente em todas as refeições, a guloseima para ela vai fazer mal. Aquela criança que usa a guloseima, como o próprio nome diz, uma guloseima, é uma coisa extra, não vai ter problema. Né? Uma criança que for ao cinema e lá ela resolver levar bala ou levar mesmo uma pipoca, ela não vai ter nenhum prejuízo, porque ela não vai ao cinema todo dia. Né? Então, a questão da guloseima, do refrigerante, do salgadinho, não adianta a gente fugir da realidade, eles estão aí e vão ficar. Agora, a gente tem que ensinar aos pais que isso é uma coisa de exceção. O que faz uma criança emagrecer não é ela tirar definitivamente o refrigerante da vida dela, mas é, como a Cristina falou, ela no dia a dia não consumir refrigerante, mas na festinha de aniversário, ou no domingo, ou no churrasco, ela vai consumir, porque aqui o alimento também é uma fonte de prazer, não é uma coisa só nutricional. Né? E a criança tem direito a ter esse prazer também. Várias vezes aqui durante o programa nós falamos na questão da educação alimentar. Dá para a gente quantificar, colocar em tempo, quanto demora a questão da educação alimentar para uma criança entender essa educação alimentar? Vamos dizer assim, um pai começa a falar hoje, em novembro, da questão de educação alimentar. Quando que ele vai ter uma resposta? Depende da criança ou depende muito do incentivo dos pais para isso? A minha opinião, né, não sei o que a Cristina acha, mas a minha opinião é assim, eu acho que dura uma vida toda. Né? Assim como a gente passa a vida toda ensinando para a criança conceitos de moral, então isso é uma coisa que vai se somando, é um tijolinho que a gente vai colocando um em cima do outro. Agora, o exemplo dos pais tem um impacto enorme. Aquela história de falar assim, doutor, eu dou salada para ele, sim, como o senhor mandou, mas o senhor come? Não, eu não como salada na minha casa. A criança não vai aprender, não vai. Então a imitação é uma das técnicas que a criança usa para aprender tudo na vida, inclusive a comer bem. A Cristina está concordando, é isso mesmo, seguir os passos dos pais. Eu concordo, mas quando os pais não comem, mesmo assim é possível mudar. Porque eu tenho crianças lá que os pais não comem salada. Mas no diálogo com a mãe, que geralmente acompanha a criança ao consultório, eu falo, sirva um prato de sobremesa de salada todos os dias para o seu filho. No primeiro dia ele não vai querer, no segundo ele pode não querer, no terceiro ele vai experimentar. Né? Quer dizer, se os pais consomem, é muito mais fácil e é o ideal. Mas nem sempre é o real. Mas nem por isso a gente vai desistir. A gente tem que persistir na ideia. E quando a criança não aceita a salada, vamos colocar essas verduras, esses vegetais, em preparações, como por exemplo um bolinho de espinafre assado, cozinhar o feijão com uma beterraba dentro, com abóbora cabotiá dentro. Ali está entrando vitamina A, está entrando fibras, vários nutrientes na alimentação dessa criança. O ideal é que ele sinta o sabor do alimento sozinho, aprenda a gostar daquele alimento. Mas enquanto isso não acontece, nós podemos usar desses artifícios aí da culinária. O ideal é que se alimente de 3 em 3 horas mesmo? É o correto. Para manter uma boa saúde, a educação alimentar começa com isso também, com essa adequação do estômago da gente, a gente pode dizer assim? Com essa rotina de 3 em 3 horas? Com a rotina, essa rotina vai fazer com que a criança na refeição seguinte, ou mesmo o adulto, né? Não tenha uma fome exagerada e não tenha hipoglicemia. Porque um intervalo longo entre uma refeição e outra pode gerar hipoglicemia, o que vai favorecer aquilo que os pacientes falam assim, eu tive um ataque, comi tudo que eu vi na minha frente. Né? Então, para evitar isso e até mesmo para conseguir introduzir mais nutrientes nutritivos, esse comer de 3 em 3 horas é muito importante. E a criatividade dos pais também é importante, né, para fazer esse encaixe na rotina das crianças, né? Sim. Bom, nós estamos chegando ao fim do EPTV Comunidade. Eu gostaria de agradecer ao doutor pela sua participação, né, e que os pais assistam e vejam essas orientações que são importantes. Obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Torcendo para que esses números de obesidade aí, de crianças obesas, diminuam cada vez mais, né? Precisa. Maria Cristina, obrigado também pela sua participação com a gente hoje. E que os pais sigam essas orientações de receitas também, né, para alimentação saudável, né? Eu que agradeço. Obrigado, tenham um bom dia para vocês. O EPTV Comunidade fica por aqui. Obrigado à sua audiência. Aproveite o sábado, tenha um ótimo domingo e até a próxima. Tchau.